boa noite. Pronto. Fernanda, que está com a câmera desligada, boa noite. Márcia, Selma, Regina, Maria Rita, que a gente não falou oi ainda. Cristina. Ó, a Fernanda está fazendo... Está andando, olha. Que bom. Ela está fazendo caminhada. Ela avisou que ela ia estar fazendo a caminhada. Onde ela está, assim, claro? Tudo certo. Bom, estamos aqui, hoje são 19h03 no Brasil. Boa noite para todos vocês, amigos queridos que estão aqui conosco hoje, aqui no Zoom da Auge. Auge, para quem não conhece, é Ana Luísa Godoy Isolde. Olha ela. Muito bom. E estamos aqui também comigo, Zé Mangini, e com a Fernanda Padilha. Para quem não conhece a Fernanda é terapeuta corporal, trabalha com desenvolvimento de lideranças e equipes, é atriz de teatro, cinema, TV, fez novela, preparadora de atores, já fez o mundo com teatro de presença social e também é formada em administração de empresas. E junto com a Auge, junto com a Ana, ela criou o Impromediação. Impromediação, depois ela conta um pouco o que é, mas é a junção do improviso e mediação. Para quem vive de mediação, oi Valcíria, Alberto, sabe que a gente precisa um tanto de improviso para atuar nas nossas sessões de mediação. E aí, no Impromediação, a gente vai descobrir o que é esse improviso e como se improvisa, né? O Impromediação já teve 2 edições, no ano de 2020 pandêmico. Estamos partindo para a 3ª edição, que vai acontecer no dia 27 de fevereiro, que é um sábado. A gente gosta de um sábado porque a gente faz 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, com intervalo de almoço. E olha, eu já fiz as 2 vezes, dessa vez eu vou ter uma atuação um pouco mais ativa, né? A gente não vê o tempo passar. É assim, é um sábado feliz e a gente sai nutrido de boas informações, boas trocas. A Adriana chegou, tudo bom, Adriana? Cristina? E passa super rápido. É uma delícia. Então, dia 27 de fevereiro, um sábado, das 10 às 5 da tarde, com intervalo para almoço, por Zoom. As inscrições estão abertas, acho que até quinta-feira que vem, quarta, quinta-feira, as inscrições estão abertas. Mas hoje a gente vai fazer um esquenta aqui desse Impromediação. E, na verdade, a gente escolheu um teminha que faz parte do workshop Impromediação, que é a escuta. Uma das coisas que eu reputo como mais importante nas nossas relações pessoais. Nas nossas relações profissionais, no nosso dia a dia, com as nossas amizades. A escuta é tudo. E aí, escuta tem a ver com presença. Escuta tem a ver com encontro com o outro. Escuta tem a ver com vazio, que a gente deve receber esse vazio para poder preencher com esse encontro. É isso, Fernanda? Eu estou escrevendo o que você está escrevendo, falando aqui. Porque a gente não combinou nada disso. E qual que é a diferença do pato para ganso? Isso que você falou no seu Instagram hoje, a diferença de pato para ganso, eu quero saber se alguém sabe aqui. Eu sei que
que acho que todo mundo sabe qual que é a diferença de ouvir e escutar. É essa que a gente vai falar, da diferença de ouvir e escutar. Bom, eu quero E aí? dizer, eu quero primeiro agradecer, né, a presença de cada um, a sua apresentação, Zé, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque quando a gente marcou Impromediação nessa data, depois do carnaval, a gente ainda não sabia se ia ter carnaval, se não ia, e a gente queria fazer um bate-papo, como a gente sempre faz com os cursos, para apresentar e falar de algum aspecto do curso. E aí tinha essa data, que era meio carnaval, meio do carnaval, e teve carnaval, não teve carnaval, mas tem gente que, né, viajou, enfim. Então, estou muito feliz de estar aqui, de todo mundo que está aqui hoje. E queria perguntar se alguém aí, a primeira vez que está ouvindo falar de impromediação, pode levantar a mão, que eu estou vendo todo mundo. Primeira vez que está ouvindo falar de impromediação. Certo, então eu vou dar uma breve explicada, tá? O impromediação, esse o Zé colocou, é esse workshop que a gente criou, que é improviso com mediação. Esse nome é essa junção, impromediação é improviso e mediação. O que tem esse workshop? O que é isso? A gente passeia pela teoria 1, relacionando com o improviso, com aspectos, com princípios do improviso, e são aspectos profundos do improviso. A gente trabalha, desenvolve e aprimora e desperta para aprimorar essas habilidades que a gente precisa para lidar com o inesperado. Então, a gente passeia pela teoria U, relaciona com o improviso, com a criatividade. A gente tem bastante teoria, a gente traz bastante de teoria U. A gente, na segunda metade, a gente faz algumas atividades de criatividade, de teatro da presença social. A gente vai falar de escuta hoje. Escuta envolve o corpo, envolve o contato com a gente, envolve a gente se escutar. O que é isso, né? Se escutar. Então, esse é o impromediação, improviso na mediação. Eu posso te dizer que a Maria Clara está aí, Maria Clara já fez. A gente se surpreende. A gente se surpreende. E a gente colocou, Maria Clara, ele tá falando, pode falar, Maria Clara, aqui é um bate-papo, é o nosso petit comitê aqui, se quiser pode abrir e falar. Não, mas você está contando, eu tenho que te escutar, né? Se quiser, faz assim que a gente pode falar, tá? A qualquer momento também, quem quiser falar, levantar a mão, no momento da pausa, do respiro. Então, é isso, impromediação. Improviso na mediação. Mas eu acho que vale dois ganchos aqui. Primeiro, improvisar não é fazer de qualquer jeito. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Improvisar não é reagir àquilo que está acontecendo. Sim. E o segundo é falar um pouquinho de teoria U, só para que, se tem alguém que não conhece aqui teoria U, é legal dar uma reforçada no conceito de teoria U. Uhum. Teoria U é uma... Bom, a primeira coisa que eu falo, qualquer coisa que improvisar, não é fazer de qualquer jeito, e não é reagir, não é necessariamente dar uma resposta rápida. As pessoas têm essa ideia no senso comum de que improvisar é ação pela ação. E a gente, no impromediação, a gente vai ver que não é isso. Não é uma ação que faz sentido. Então, não é responder rápido. O improviso ele pode até ser confundido com essa coisa de responder rápido, mas se a gente está no estado de percepção que permite essa resposta rápida que faça sentido para o eu, para o outro e para o ambiente. Então, é isso que a gente vê no impromediação, essa resposta e não reação. E o que a gente precisa para responder e não reagir? É se escutar. Então, essa é um panorama falando que improvisar não é fazer de qualquer jeito. Agora, a teoria U,
quando eu conheci a teoria U, eu já vinha do improviso, eu já fazia improviso, eu já trabalhava com improviso, e as pessoas começaram a apontar que o que eu fazia, eu tinha criado um workshop, e as pessoas começaram a associar o que eu fazia à teoria U, e eu não conhecia. Eu fui conhecer a teoria U. Quando eu conheci a teoria U, eu falei, meu Deus, é isso que eu faço. Foi um encontro. E aí eu comecei a fazer essa associação do improviso com a teoria U, porque a teoria U é uma tecnologia social de mudanças profundas e sistêmicas que foi sistematizada por um alemão chamado Otto Scharmer, no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, e ele sistematizou uma metodologia de presença profunda para que as mudanças que acontecessem coletivamente fossem profundas através da consciência. E isso tem tudo a ver com improviso, tem tudo a ver com criação coletiva, tem tudo a ver com estado de presença. Então eu comecei a fazer essa associação e é isso que está lá no Impromediação. Então a escuta é lá no Impromediação a gente faz um caminho para chegar nos 4 níveis de escuta da teoria U. Aqui, não sei se a gente vai chegar agora, porque lá a gente faz um caminho para a gente chegar nessa escuta, nesses 4 níveis. A gente vai falando aqui e provavelmente a gente não vai fazer esse caminho aqui, porque esse caminho está lá e ele é sequenciado para chegar nos 4 níveis de escuta. Mas a gente escuta falar até um terceiro nível, a gente pode abordar a escuta de diferentes maneiras, mas a gente escuta falar até um terceiro nível, que é a escuta empática. E a teoria U propõe ainda uma escuta mais aprofundada, que é a escuta generativa. E é essa escuta que a gente precisa para improvisar, para a gente entrar num estado de percepção que a gente consiga liberar a potência daquelas pessoas para que a solução emerja. E tudo isso tem... A Clara, ela aprendeu mesmo, olha, aprendi que o improviso pressupõe escuta com atenção e mente e coração abertos para estar com máxima atenção e utilizar as ferramentas que a gente nem lembra que tem no momento em que a gente menos espera. Então, improviso é muito preparo, né, Fernanda? Muito preparo. Extremamente bem preparado para você poder usar o improviso. E a Ana amarra, lógico, com mediação, e se a gente não tem esse coração aberto enquanto mediador, nós mesmos nos fechamos as possibilidades. Uma coisa que eu fico muito feliz de ouvir quando a Maria Clara fala aí, coloca, é essa coisa de olhar para os recursos que a gente nem sabe que tem. Porque o improviso trata muito disso, de a gente aceitar o improviso e a teoria O improviso o primeiro princípio é a aceitação, aceitar aquilo que chega do jeito que chega. E isso tem a ver com escuta também, que a gente vai chegar, vamos colocar isso aqui. Então, aceitar o que chega do jeito que chega, para então transformar, porque eu não transformo aquilo que eu não aceito. Então, quando eu aceito o que chega, aceitar, olha, eu vou fazer esse movimento. Eu aceito. Então, eu olho para aquilo do jeito que está e falo, ok, o que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu posso fazer com isso? Quais são os meus recursos que eu tenho para agir agora? Então, isso eu só consigo fazer se eu olho e aceito e se eu recebo do jeito que chega. Isso tem a ver com... Às vezes, nós, mediadores, já nos colocamos nessa situação, pensando exatamente isso. E para isso eu preciso do vazio. E para isso eu preciso do vazio. Eu anotei aqui as coisas que você colocou. Para poder receber. Para poder receber. Agora, o que é essa escuta? Quando a gente se propôs a conversar aqui sobre escuta, eu lembrei aqui que na edição passada a gente fez uma palestra sobre teoria U.
E aí foi 1 hora e faltou falar da escuta. Não deu tempo. Então, a gente agora que completa o ciclo lá da outra vez, a gente está justamente agora falando da escuta, que é um elemento tão importante, tanto na mediação, quanto no improviso, quanto na teoria 1. E a gente vê que, então, não é fazer de qualquer jeito, que a gente precisa cuidar da escuta, e cuidar da escuta é uma das preparações que a gente precisa para improvisar. Porque, o contrário que a gente pensa em improviso não é despreparo. A gente Então, vamos precisa lá? Amarrando de novo. Fernanda, escuta. Tem a ver com presença, tem a ver com encontro, tem a ver com vazio, né? Tem a ver com encontro, tem a ver com vazio. E, para mim, uma das coisas mais bonitas que eu ouvi de um palhaço, né, que é o Cláudio Tebas, e ele fala muito de escuta, ele fala que a escuta é o encontro com o outro, né? E acho que eu, mediador, para mim nada pode ser mais bonito do que isso, de você estar aberto para esse encontro com o outro. O encontro pressupõe conexão, né? E como que a gente se conecta com alguém ou com a gente mesmo? Quando a gente se interessa. O interesse, ele promove a conexão. Então, aí já está a diferença entre ouvir e escutar. Hã? Que Zé? Curiosidade. Curiosidade. Ter curiosidade pelo outro. Curiosidade. Quando a gente se interessa por algo, a gente se conecta com aquilo. E esse escutar-se, quando a gente fala, a gente precisa se ouvir para ouvir o outro, a gente precisa se interessar em se escutar. A gente precisa se interessar por nós mesmos. Esse encontro, o Zé escreveu um texto hoje sobre escuta, e que ele fala que a escuta é um encontro. Então, a escuta, quando eu me interesso por alguma coisa, quando eu dou atenção ao que eu ouço, porque ouvir é físico. Ouvir é físico. E escutar é quando eu entendo aquilo que eu ouvi. E eu entendo se eu me interesso e presto atenção. Dar atenção. Essa é uma coisa importante também que a teoria U traz, sobre dar atenção ao modo, ao modo como faço as coisas, a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir e a minha maneira de agir. Aliás, improviso é a integração desses três. É uma ação, a minha definição para improviso é escutar em profundidade o eu, o outro e o ambiente, para conjugar pensamento e sentimento na ação presente. Essa é a minha definição de improviso. Como é que é? O eu, escutar a mim, ao outro, o outro e aquele ambiente. aquele sistema, o ambiente. Isso, o contexto, o ambiente, eu, outro ambiente, para conjugar pensamento e sentimento na ação presente. Precisa fazer sentido, né? E essa tríade, eu, outro e ambiente, é uma tríade da liderança também. Líder, liderado e contexto. Porque se a gente for pensar que a gente é líder da gente mesmo e a gente precisa ser para atuar em qualquer coisa, mas como mediadores, hoje líder não é mais quem manda, quem dá a resposta, é bom lembrar disso. Aliás, a gente trabalha no improviso um conceito de liderança compartilhada, onde eu estou falando aqui agora, eu estou liderando. Daqui a pouco o Zé vai falar, o Zé vai liderar. Quando tiver alguém falando, eu vou ceder a minha liderança para alguém. E assim é uma coisa que a gente trabalha com improviso quando a gente trabalha em equipe e trabalha liderança compartilhada, em equipes que não tem uma liderança definida, onde tem equipes com profissionais multidisciplinares, assim, que não tem uma liderança definida, que trabalham por projeto. Ok.
E aí, a escuta, então, quando a gente fala de se ouvir, se escutar, o que é isso, né? Eu preciso me perceber. O ouvido como sendo um órgão de percepção, como é o olho, o nariz, a boca, o ouvido e a pele. São órgãos de percepção. E eles estão interligados. E todo órgão de percepção, toda percepção, ela depende do nosso filtro, do nosso filtro interno. Então, nosso filtro emocional e do nosso filtro racional. Então, A Fernanda que travou? Então, daqui a pouco ela já volta. Então vai puxando aí, Zé. Lógico, lógico. Eu achei interessante isso que ela estava falando da liderança, e é algo que poucas pessoas percebem na mediação, que na mediação a liderança também é compartilhada. Oi. É compartilhada entre todos que estão ali. Peraí, eu vou colocando no outro computador. Exatamente. Vocês estão me ouvindo? Então? Estamos te ouvindo, Fernanda. Eu não estou ouvindo vocês. Peraí. E o meu volume aqui. Oi. 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 Colada aqui. Tá ouvindo? Oi. Oi. Tá ouvindo? Nós estamos te ouvindo. Você tá. Então, agora eu estou ouvindo. Fernanda, isso foi um improviso? Não foi. Ou foi um imprevisto? Eu posso dizer que foi os dois, né? Foi queda no sinal mesmo. Porque como vocês podem, como eu disse para vocês, o improviso não é estar despreparado, né? Esse meu computador está esquentando, então eu coloquei, já deixei um outro ali preparado, caso esse aqui esquentasse demais. Então isso é improviso, tá preparado, tá com o cenário, assim, eu sei. Conheço este computador, sei que vai esquentar, que ele pode parar, então tem o outro. Essa é os recursos. E, Fernanda, a gente estava falando aqui com a Ana sobre liderança, e a Ana lembrou que na mediação também essa liderança também é compartilhada entre todos. Exatamente, porque eu não posso vir com a resposta pronta, eu não venho com a resposta pronta. Agora, como que eu trabalho isso? Eu trabalho isso na mediação. Eu conto lá no Impromediação como foi essa minha descoberta do improviso como uma ferramenta de desenvolvimento para levar para diferentes contextos. E lá eu conto a história com detalhe, mas quando eu comecei a fazer improviso, eu era atriz de teatro convencional. E aí, quando eu comecei a fazer improviso, eu percebi o que eu precisava desenvolver para improvisar. E aí eu descobri que eu precisava me desenvolver, que eu precisava trabalhar aquelas coisas na minha vida, que não adiantava eu ligar uma chavinha para falar assim, agora vou improvisar. Não, que as capacidades estavam, as habilidades para improvisar estavam aqui comigo. E que não adiantava eu ligar uma chave e falar assim, agora vou trabalhar, pronto, agora sou eu profissional. Não. Por isso, para mim, o improviso é uma ferramenta de desenvolvimento muito poderosa quando a gente aplica esses princípios na vida. Porque ele pode promover uma transformação, mas a transformação não é uma teoria, é uma experiência que a gente precisa colocar em prática. A transformação não é uma teoria, é uma experiência. Por isso, o Impromediação, a gente tem teoria, a gente fala bastante sobre isso, traz bastante coisa de teoria, mas a gente pratica algumas coisas, a gente experiencia essas coisas. E a gente experiencia criação coletiva, a gente experiencia o corpo, a percepção do corpo. Porque eu estava falando, a hora que o meu computador aqui apagou,
de órgãos de percepção, né? Como é que a gente se escuta, então? Então, estava falando do cenário, que a nossa percepção, seja ela em qual dos órgãos for, depende do nosso... Ela passa pelo nosso filtro interno, que é o nosso filtro emocional e o nosso filtro mental. E como que a gente trabalha esse filtro? Geralmente, a gente é criado para desconectar, né? Ou a gente é racional, ou a gente é emocional, e aí a gente fica nessa dicotomia e fala, preciso trabalhar minha razão, preciso trabalhar minha emoção. Agora vou trabalhar meu corpo, como se a gente tivesse tudo separado, né? Se fosse um Frankenstein, assim, de coisas. E a gente é uma coisa, a gente precisa unir essas coisas. Essa abordagem terapêutica que eu trabalho justamente propõe essa união. Mente, corpo, sentimento. Unir pensamento e sentimento na ação. Por isso, para mim, fez todo sentido juntar tudo isso. O improviso com a teoria U. A teoria U fala de aprender o caminho no caminho. É puro improviso, aprender o caminho no caminho. E é também o que é a mediação. A gente começa, sabe onde vai parar? Sabe o que vai acontecer? A gente conhece o caminho inteiro. Essa é uma das grandes magias da mediação. E essa escuta, e essa presença que a gente está falando na escuta, né, ela tem que ser completa, é isso que você está falando. Né? Mente, coração, corpo, percepções. Então, a gente precisa estar lá 100% inteiro para receber, para poder receber, para estar aberto a receber aquilo que nos é entregue com tanta dignidade, com tanto... Né? E a gente tem que ter respeito por aquilo que está sendo entregue a nós. É maior, tem que ser maior do que nós. Zé, e olha só que interessante isso que a Fernanda está falando, né? Eu agora há pouco estava numa mediação e uma das minhas mãos começou a coçar sem parar. E aí eu aqui me perguntando o que significa isso. Porque acabou a reunião de mediação, minha mão parou de coçar. Eu tenho a minha hipótese aqui, né? Mas já pensou se eu falasse assim, nossa, eu tô com alergia a alguma coisa? Então, como a gente vai interpretando tudo isso que a gente vai passando quando a gente está em relação com o outro? E que se a gente não escuta, a gente arruma uma justificativa e deixa isso para lá e perde informação. Porque, exatamente, Ana, porque quando você está em escuta, nessa escuta profunda, por isso a gente precisa estar muito ligado nesse nosso filtro. Esse filtro, o que é meu. Porque a teoria ela fala de suspender o julgamento. Esse filtro que a gente tem, que todos nós aqui temos, ele existe. Então, a nossa percepção ela vai passar por esse filtro. Não tem como. Porque o que eu vejo, o que eu olho num quadro, no mesmo quadro, se cada um de nós formos olhar para o mesmo quadro, a mesma figura, a gente vai perceber coisas diferentes. E tudo bem, a mesma figura. Agora, a gente precisa ser capaz, enquanto pessoas que trabalham com pessoas, de suspender esse julgamento. Suspender esse julgamento naquele momento. E como que a gente faz isso, de suspender esse julgamento? A gente precisa conhecer o que é nosso. A gente precisa conhecer o nosso filtro. Porque muitas vezes, nesses momentos, isso acontece também em terapia, a gente entra em ressonância com o outro e a gente vai sentir o que o outro está sentindo. Se eu não sei reconhecer o que é meu, o que é do outro, eu vou arrumar a justificativa, é isso que a Ana falou. Então, assim, eu preciso me conhecer, eu preciso saber como que eu estou naquele dia. Eu posso não estar bem aquele dia? Posso! Acontece isso na vida. Quantas vezes a gente vai trabalhar e não está bem, né? A gente precisa ser capaz de fazer isso enquanto seres maduros que somos, adultos, de ser capaz de, naquele dia, você fazer o melhor que você pode, mas considerando esse estado, se conhecendo, sabendo como é que você vai agir aquele dia. Só que como é que a gente pode fazer isso? Quando a gente está em contato com as nossas próprias emoções, que é aquilo que a gente não presta atenção.
aquilo que a gente é ensinado a desconsiderar. Quem na vida escuta quando criança, o que você está sentindo? Não, a gente não escuta, a gente escuta que é besteira. Não, para de chorar. Não, não chora, não é isso, não é aquilo. Então, a gente aprende a desconsiderar a emoção. E aí, como é que é? Emoção, o que é emoção? Emoção é movimento interno. É energia se movimentando no corpo. É onda. É onda. Emoção é onda no corpo. Acontece que a gente só percebe essa emoção quando ela chega na superfície do corpo. Aí é o sentimento. Sentir é perceber o movimento interno. É perceber. É como eu vou perceber o movimento interno? Depende da minha cognição. Depende da minha percepção, que passa pelo meu filtro. Então, o que eu sinto quando eu tenho um frio na barriga? Como eu denomino e como eu interpreto aquela minha emoção, também pode ser trabalhado. Por quê? Eu tenho frio na barriga. Eu venho aqui falar para vocês, estou aqui falando, tenho frio na barriga, estou com medo. Eu não interpreto como medo mais. Já interpretei um dia. Já tive isso. Já falei, meu Deus, estou com medo. Ai, nossa, não quero mais. Ai, meu Deus, já fui assim um dia. Quem já deixou de fazer alguma coisa porque sentiu um frio na barriga e achou que estava com medo? Quem na vida já? Pode levantar a mão. Eu já. Levantar a mão, posso levantar os pés também, porque já deixei. Então, como eu interpreto isso hoje? É um senso de responsabilidade. Sim, tem um movimento aqui interno em mim, que eu uso essa energia a meu favor para estar aqui colocando essa energia para vocês. E é isso que a gente precisa fazer. Agora, eu consigo perceber isso aqui, eu consigo perceber e consigo direcionar essa energia porque estou consciente dela e porque posso pensar sobre ela. Posso pensar sobre ela por quê? Porque eu reconheço, porque eu percebo. Agora, se eu não percebo, ela continua aqui, só que ela não chega na minha percepção, não vira sentimento porque eu não consigo perceber. Como isso acontece? E aí a gente fica irritado, a gente começa a agir atabalhoadamente, não sabe por quê, porque tem lá uma emoção que não chegou na nossa percepção. Que a gente não olhou, não percebeu e não sentiu. Agora eu vou fazer uma outra analogia para ficar claro isso. Por exemplo, vamos fazer uma analogia com a escuta. A gente está falando de escuta. O que ouvir e escutar? A gente ouve o tempo inteiro. Eu estou aqui agora, mas está cheio de barulho aqui que eu estou ouvindo. Mas eu não estou escutando. Agora, se eu parar para prestar atenção, agora eu consegui identificar uma moto. Agora um carro buzinou. Eu consegui identificar, porque eu parei para prestar atenção. Então, eu consigo identificar. Agora, se eu não presto atenção e se eu não escuto e só estou ouvindo porque eu não deixo de ouvir, a moto não existe? Ela vai com esse barulho, esses ruídos vão continuar me afetando. Acontece a mesma coisa com a emoção. Se a gente não ouve essas emoções, se a gente não presta atenção nelas, elas vão continuar nos afetando e a gente não vai saber por quê. Vai virar sintoma. Mas a gente sabe aquele dia que a gente está irritado e não sabe por quê? E aí, e isso tudo influencia na nossa ação, porque a emoção acontece para nos impelir a agir. Só que antes dessa inteligência emocional que a gente conhece, precisa vir a educação sensorial para essas emoções, para a gente perceber essas emoções, para a gente conseguir decidir como agir com ela. Decidir como agir com ela, porque a gente pode decidir. Se a gente não conhece, a gente não pode decidir. Isso começa a nos afetar e a gente não sabe como, e vai afetar na nossa escolha de escuta, porque a maneira de escutar é escolhida. Fernanda, tentar amarrar aqui. Então, o medo, a exclusão, os julgamentos, a ausência de respeito, a incapacidade de perceber, a incapacidade de você entender as suas emoções são limitadores de escuta. São limitadores de escuta.
E a gente poderia dizer que são interpretações. São interpretações que a gente são pistas que a gente precisa trabalhar, porque são sentimentos nossos. Os sentimentos vêm da gente, não vem do outro. O que eu sinto sou eu que sinto. O que o outro me falou, o outro me fez, o outro, não sei o quê, o sentimento é meu. Então são pistas porque eu preciso olhar. É coisa que a gente adia na vida, mas tem uma boa notícia que nunca é tarde, não, tá? Pra gente fazer isso. A boa notícia é essa, que é sempre tempo da gente olhar, da gente... E os efeitos são imediatos. Então, assim, a gente às vezes adia porque acha, ah, não, deixa, não, agora não, deixa, não, isso dá. Porque eu vou falar uma coisa, dá trabalho, viu? Dá trabalho. Tá presente ali. Gente, é para vocês falarem também. Henrique que chegou, Murilo, Juliana Poloni, Adriano, todo mundo, quem quiser, Cristina, vamos falando, tá aberto. A gente está falando de escuta aqui, quem quiser falar, tá? À vontade. A gente está falando aqui de escuta, a gente tem uma, como eu falei aqui no começo, que a gente tem várias maneiras de abordar a escuta. A gente pode abordar pela comunicação não violenta, a gente pode abordar pela terapia, a gente pode tem vários, tem muita coisa para falar sobre escuta. E todos esses caminhos, eles nos levam eles vão convergindo para um mesmo lugar. E isso é interessante, porque isso já é um espírito também do improviso. Porque a gente não aprende com um único caminho. A gente tem inúmeras possibilidades para aprender. E não é uma linha reta. A gente precisa aprender a fazer curva, né? A gente precisa dirigir na estrada com curva para a gente aprender a ter nossas habilidades, desenvolver as nossas habilidades, porque uma hora a gente pode pegar uma chuva na estrada. Se a gente nunca pegou uma estrada em curva, na chuva, a gente vai ter dificuldade, a gente precisa treinar, né? É um treino mesmo. É um treino que a gente vai desenvolvendo cada vez mais. E é um treino para ser aplicado na vida. Na vida. E experiências de conexão, Cristina. né? Sim, Cristina quer falar. Cristina. Cristina, depois abre o seu microfone. Oi, Fernanda. Oi, José. Oi, Ana. Falando muito em escuta, a questão da gente filtrar, sempre que a gente filtra com os nossos valores, com as nossas referências. E isso é uma questão que eu vejo cada vez mais importante, é você confirmar se aquilo que você está escutando é aquilo que o outro está querendo dizer. Então, eu tenho muito medo dessa questão, eu fico sempre tentando, será que eu estou entendendo o que ele está falando? Ou será que eu estou entendendo porque eu penso assim? E aí gera a falta de comunicação, né? Então, como é que a gente faz para ter uma escuta efetivamente aberta? Porque se parar para toda hora e falar assim, mas foi isso que você quis me dizer? O que você está querendo dizer com isso? Assim, você ficar o tempo todo confirmando, cria uma... Isso eu já tentei fazer em diálogos normais da vida e até em mediação. A pessoa fala, sabe, acho que eu não entendo. Então, como é que a gente faz para que essa escuta, além do julgamento, assim, a gente também não deixe filtrar com só os nossos valores e trazer uma resposta nossa, não do outro? Boa pergunta, isso aí é Cristina. interessante, Cristina, que você está falando. Saudade de você, viu? Você tem que conseguir. Também. É interessante isso que você está falando, porque quando a gente começa a aprender, por exemplo, CNV, a Ju está aqui, que é especialista nisso, quando a gente começa a aprender mediação, a gente fica muito mecânico, né? E aí é que nem aprender a dirigir. Primeiro você tem que colocar a marcha, daí você tem que lembrar de tudo isso. Só que quando isso fica integrado no teu, né,
você tem essa noção mais ampla e isso fica integrado, você começa a fazer isso com tanta sutileza que fica espontâneo. É que nem dirigir, nem perceber que trocou de marcha. Então, eu acho que isso é treino mesmo, é uma questão de ir, né? Porque se a gente fica nesse automático, por exemplo, numa mediação, e toda hora, ai, mas o que significa isso para você? Ai, mas esse... a pessoa olha e Isso fala é muito assim, chato. ou não estão me É, escutando, Né? ou estão achando que eu sou um idiota, ou É. esse mediador é um idiota porque não sabe nada. Então, não entende nada. não entende nada. Então, assim, eu acho que tem essa coisa da sensibilidade de perceber no momento como fazer isso de forma sutil. E aí, quando você consegue integrar isso com todas essas coisas que a Fernanda está falando, você consegue ter mais informação e a tua leitura fica mais ampla. E com isso você não precisa perguntar tanto, né? E com tantas confirmações, né? As validações, né? É. Daquilo que Validações. Não sei, faz Mas sentido isso, Fernanda? Não, super. Acho que a Ju também Quando está com a mão levantada. a Ju, você quer falar, Ju? Quer falar, Ju? Eu ia dizer que a Cristina trouxe uma coisa interessante, porque, primeiro, essa coisa do filtro, né? Então, assim, manter os nossos filtros limpos. Acho que a primeira coisa é essa, manter o nosso filtro limpo, vazio. Assim, vazio da gente. Ele tá lá, o filtro, não tem como a gente fugir dele totalmente, não. Ele tá lá, mas manter esses filtros limpos e quando a gente... É isso que a Ana falou. A princípio, pode ser uma técnica, mas isso não pode ser uma técnica, assim, apenas replicada, que eu vou... Uma técnica que eu vou reproduzir os passos. Isso precisa se internalizar, precisa tornar uma coisa natural. Por isso que a gente precisa levar para a vida, para a gente experimentar. E aí, uma outra coisa que a Ana falou também, que eu falo de outro jeito, é assim, que a Ana já falou, que a gente prestar atenção, então, desenvolver outras linguagens de percepção, porque a palavra, é um símbolo. A gente está muito sujeito a equívoco se a gente for prestar atenção só nas palavras. Está muito sujeito, é muito sujeito a equívoco. Porque são símbolos, é como o quadro lá, que é uma imagem, que é um símbolo, que é uma imagem, você vai olhar de um jeito, eu vou olhar de outro. Você vai ver uma coisa, eu vou ver outra. E as palavras, o que significa uma coisa para mim, para você é outra. Então, assim, palavras são sempre um risco. É um risco. É um risco. E aí, as outras linguagens, os outros sinais gerados na comunicação, eles são boas, assim, é um panorama de linguagem que a gente precisa desenvolver para a nossa percepção. O Lowen, que é o estudioso da bioenergética, ele fala que quando eu não tenho essa linguagem de percepção, de reconhecer as minhas emoções, eu vou para a vida com script. Quando eu não tenho essa percepção, não tenho essa linguagem, eu vou para a vida com script. Aí eu tenho medo de perder o controle, eu tenho medo de começar. É justamente isso que a gente trabalha na intromediação. Esse medo de ir, porque não sabe o que vai acontecer, porque a gente nunca sabe. O momento presente é sempre desconhecido. Medo de começar, porque também não tenho as respostas. Ju? E olha só, antes da Ju falar, olha só que interessante. Fernanda. O que é que a gente precisa fazer na mediação? A gente precisa justamente não ter o controle. Porque quando a gente fica preso em ter controle na mediação, dá tudo errado, fica, né? Porque no fim o acordo vira nosso. Então, é uma outra lógica que às vezes ensinam para a gente que a gente precisa estar ali controlando o processo, tudo direitinho, ser a autoridade e tal, e isso acaba, de alguma forma, fechando a nossa escuta. Então, ir para a mediação como mediador, com essa percepção de que a gente não está ali para controlar nem as pessoas, nem o processo, né?
dá um salto. Por isso que eu vejo essa riqueza quando a gente começa a trazer esses temas, esses assuntos para o nosso dia a dia. Aí é que é uma outra maneira de ver, né? E é mais aberta, é mais ampla, é mais receptiva, né? Ju, depois a Fernanda. Oi, eu vou abaixar a mão aqui primeiro, para eu não esquecer ela levantada. Boa noite, gente. Um pouco do que eu ia trazer, a Fernanda trouxe com essa fala do Lowen, porque vocês estavam falando, né, do quanto a gente precisa estar preparado com os nossos recursos, porque e é diferente de estar preparado para o que der e vier, com os nossos recursos, com tudo aquilo que a gente sabe para uma conversa. A minha mestra falecida, Marisa Japur, ela falava que a conversa é uma estrada curva, que a gente não sabe onde ela vai parar. A gente sempre sabe onde ela começa, mas a gente nunca sabe para onde ela vai, porque ela depende dessa interação. Então, a Ana também trouxe agora, assim, quanto mais eu tento fazer com que essa estrada eu esteja vendo tudo até o final, quanto mais eu quero controlar isso, mais eu vou para o script, como diz o Lowen, mais eu perco a qualidade da escuta, a qualidade da presença, o que o outro está precisando, o olhar para o outro. Então, eu vejo muito o improviso, acho que quando a gente liga para a mediação, essa ideia de eu estar muito preparado para o que der, o que acontecer. Então, eu estou segura. Então, pode acontecer o que for na minha frente, porque eu vou buscar alguma coisa, eu vou ter coisas para buscar, daquilo que eu me preparei, vou ter recursos, e seja lá, né, a técnica, a metodologia, o nome que a gente der para essas coisas que a gente aprendeu para ser mediador, mas é como eu gosto de pensar. Eu sempre uso uma comparação com aqueles carrinhos do dentista, sabe? Que tem um monte de pecinha lá para ele colocar, para ir no dente e tal. Ele tá tudo lá na mão, mas ele não vai usar todas em você. Ele vai usar o que ele precisa usar. E é isso que a gente faz na mediação. A gente vai buscar o que a gente precisa. E isso é estar preparado. Então, acho que o improviso, para mim, a maior riqueza de tudo isso, e eu gosto muito de falar, né? É treinar na luz o que eu vou precisar na sombra. Então, cada vez mais eu vou me preparando, vou me treinando, vou estando, né, me desafiando a viver momentos onde eu tenho essa sensação de que eu não sei o que fazer. Por quê? Porque na hora que isso acontecer na minha frente, eu vou estar segura e eu vou tocar o barco da melhor maneira possível. E os clientes, eles sentem isso na mediação. Porque se o mediador está perdido, e o mediador é esse líder que está falando desde o começo dessa questão da liderança, compartilhado da mediação, se o mediador está perdido, as pessoas sentem também. E isso aparece na conversa, eles começam a ficar confusos, eles começam a não saber o que eles estão fazendo. Então, aí é hora da gente estar nesse lugar de segurança. Então, para mim, assim, o que eu acho que é fundamental de tudo isso é esse lugar de segurança, de estar pronto para esses imprevistos que surgem a todo momento, porque se a gente for ver, a vida é tudo isso, né? A vida é improviso. É o nosso dia a dia. Obrigado, Ju. Sempre. Ótimo. Nosso tempo já está acabando, né? Que passa rápido, é que nem uma improvisação, passa rápido. Fernanda, o que você traz? A Fernanda. Fernanda tem que abrir seu microfone. Não está abrindo o microfone. Deixa eu ver se eu consigo abrir daqui. Coloca no chat, Fernanda. Não, abriu. Abriu. Não estou ouvindo ainda. Não estamos ouvindo. Fala, Fernanda. Não estamos ouvindo. Fernanda, se você conseguir colocar no chat isso, boa. Ela vai colocar no chat. Henrique. Enquanto a Fernanda põe no chat, Henrique fala. Então, aproveitando essa... Seria melhor até ouvir a Fernanda, mas
O que é interessante é que tudo que vocês falaram, para mim, me constrói um mosaico. Porque na mediação tem tantas peças, aquilo que a Fernanda e o José Mangini falaram, de você estar totalmente inteiro, com o teu filtro, como o Fê falou, a Fernanda, ele está lá, mas não está cheio, de maneira que você pode comparar aquilo que é teu, o que é deles. Mas tem uma outra coisa que também sempre está presente e que nós estamos dentro de tanta... A caixinha do dentista da Juliana, lá, que são tantas coisas que acontecem, mas tem uma coisa que sempre aparece quando as pessoas entram numa mediação e elas vão fazer elas vão te imaginar como você é, vão fazer um conceito teu. Então, a tua comunicação tem uma estrada conforme os valores e a como eles apropriam a tua realidade também, como eles te veem. E isso influencia muito na tua condução da mediação, porque eles te testam, querem saber exatamente se você está de acordo com aqueles parâmetros, aqueles valores, e a dificuldade de você ficar pulando para não vestir todos esses personagens e ter a possibilidade de ter uma comunicação fluida, vamos dizer assim, derrubar essas pedras do caminho. Essa é uma outra, vamos dizer, é uma outra peça que influencia o desenrolar da tua atividade dentro da mediação. Isso. Muito bom, Henrique. Eu posso falar uma coisa? A Fernanda ainda não escreveu, né? Pelo que eu... Cadê ela? Tá escrevendo, eu escrevi, né? mas eu consigo falar agora. Já consegui ativar. Então tá. Então fala depois a Fernanda Padilha complementa o que o Henrique trouxe. Posso falar? Você vai trazer, por favor. Então, o que eu sinto quando a Fernanda fala, por exemplo, de nós sabermos separar o que é nosso e o que é do outro, eu tenho uma dificuldade de identificar. Na verdade, eu percebo que eu sou catalisador do processo dos outros, mas pouco eu sei de mim. Queria saber como isso funciona para a Fernanda, como o fato da pessoa talvez não identificar as próprias emoções e os sentimentos pode dificultar ou atrapalhar, não sei, ou se isso não acontece. Porque eu sinto como se o processo do outro, de alguma forma, ele pudesse me auxiliar no meu processo. Mas eu não sei ainda de mim, eu sei pouco de mim. Esse é o ponto. Você fala quando eu sei pouco de mim, eu Fernanda, eu mediadora, certo? Isso, exato. O outro ele vai sempre auxiliar, só que por isso é o processo de se conhecer e de se trabalhar sempre. De fato, ninguém se conhece 100%, não. Mas ali não é um momento de você se testar com o outro. E aí eu complemento com o que o Henrique falou, depois a Ana complementa, Zé também, a importância dessa segurança e de se conhecer para ter, eu vejo essa imagem quando o Henrique foi falando de uma raiz, uma estrutura, que eu sempre falo, quando a gente tem essa estrutura interna, essa raiz, a gente não é qualquer ventinho que derruba. Então, assim, para a gente ser criativo também, eu falo em analogia, tá? A minha cabeça, ela funciona em imagens, então vocês vão acostumando. Mas, assim, uma raiz forte, ela vai dar a árvore. Como que a gente consegue ser criativo? Uma criatividade que faz sentido quando a gente tem essa estrutura interna. Quanto mais raiz forte, estrutura interna, pé no chão, eu consigo expor, exprimir, expressar a minha criatividade em todos os contextos. Então, assim, na própria mediação, se eu vou propor uma coisa diferente, que está fora do script, eu preciso ter essa sustentação interna e essa coisa me conhecendo, essa segurança
de saber o que é que eu estou fazendo. Porque eu vou ser testado, vou ser testado. Mas quando eu tenho esse enquadre de qual que é meu papel ali, não é qualquer ventinho que vai me derrubar, porque eu sei o que eu estou fazendo ali, eu tenho consciência do meu papel. Eu sei o meu papel ali. Então, eu estou no meu papel. Eu estou firme no meu papel. Eu estou firme em mim, na minha estrutura interna. Não sei se faz sentido, Henrique, o que eu falei para você, mas essa estrutura interna, a gente precisa trabalhar isso, Fernanda. Essa estrutura interna, assim, e como eu falei, não é 100% não, ninguém se conhece 100%, ninguém, tá tudo certo para ninguém, não, tá tudo certo, não. Esse risco, ele vai sempre existir, como a gente falou aqui, o risco da palavra, o risco do desconhecido, mas é um risco que a gente, tendo lá as ferramentas, como a Juliana colocou, eu tenho toda a segurança das informações que eu tenho, das ferramentas que eu tenho, das técnicas, sim, porque eu não abandono as técnicas, elas são possibilidades, não são certezas. Do seu papel, né, Fernanda? É muito importante isso, Fernanda. Uhum. Você está ciente do seu papel e da sua posição ali. Esse eu acho que é o preparo que a gente precisa ter. É o papel. E daí você vai mover um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, de acordo com que as coisas forem acontecendo, essa flexibilidade, E entender que esse sentimento de que não está preparado, às vezes não está preparado para o presente, né? Para o desconhecido. Esse preparo, mas é esse preparo que a gente traz, a necessidade desse preparo, de tudo que a gente falou aqui, porque o momento presente ele é sempre desconhecido. Então, todo esse preparo que a gente trouxe aqui, que é necessário sim para o momento, para o inesperado, porque o momento presente ele é sempre desconhecido. E se a gente não tiver a raiz forte, a estrutura interna, qualquer ventinho derruba. Então, a gente precisa... E se a escuta é o encontro, a gente agradece esse encontro com vocês. Aqui. 8h, 1 hora de encontro com vocês. Muitíssimo obrigado pelo tempo. Para quem quiser saber mais, Impromediação, dia... Posso dar um testemunho rapidinho, Zé? Tá, deixa eu só acabar. Um minuto. Tá. Eu só quero falar que 1 hora passou rápido, o sábado passa voando. Quando a gente está A Érica fez também. A Érica também. Passa muito rápido. Passa voando. É muito bom, é muito legal. E olha que eu sou travada a pacas, mas é muito bom, gente. 27 de fevereiro, sábado, das 10 às 5, com intervalo para o almoço. Todos vão ser muito bem-vindos. Daí lá nós vamos falar sobre impromediação, que é improviso, escuta, teoria U, teatro de presença social, Fernanda Padilha. E eu dando uns pitaquinhos assim. Muito bom. Ô Zé, eu queria dizer que o curso do Impromediação ele já está confirmado, assim como está confirmado o curso de Mediação e Recuperação de Empresas, Desvendando Harvard, Arte de Formular Perguntas. Então, o Comunicação Não Violenta, também creio que sim. Então, queria que vocês, de repente, se animarem para outros cursos também. Estou muito feliz que vamos ter aí vários encontros de diferentes assuntos. Então, isso é bem importante para a gente, desses encontros estarem acontecendo. Eu queria, posso despedir aqui? Lógico. Isso que a Ana falou é importante, eu até coloquei um post lá da Auge, o quanto a sutileza, o que a Auge traz como técnica, como estrutura, como formação, como capacitação, mas também a sutileza, né? Essas duas coisas, a gente falou tanto aqui de equilibrar as coisas, da sutileza, de percepção, então, tudo isso aqui que a Auge traz torna
um resultado mais satisfatório, porque envolve tudo, né? Envolve não só a técnica, a formação, as ferramentas palpáveis, mas também as ferramentas mais sutis, que foi o que a gente tratou aqui hoje. E eu quero agradecer a presença de cada um e convidar vocês para estarem lá com a gente sábado que vem. Que vai ser muito legal. Vamos lá. Dia 27. Gente, eu queria agradecer aqui em nome de todos, Fernanda, Zé, Cro, Ju, nossa equipe aqui interna, e queria agradecer e assim, homenagear o Henrique, porque o Henrique, quando eu comecei a fazer mediação, ele já era mediador. Então, assim, para mim, ter ele aqui é uma honra imensa, além dele ser uma pessoa que eu amo de paixão, é uma honra, porque ele, para mim, é um símbolo da mediação no Brasil. Então, Henrique, obrigada por você estar aqui. Ah, foto da tela. Foto da tela vai fazer, Ana? Quem vai fazer Se foto? Se quiserem, posso fazer. Faz uma fotinha com da careta tela. ou sem careta? Com careta. Pode ser do jeito que quiser. Nós estamos aqui na presença de uma atriz. Vamos lá, careta. Gente, eu vou fazer alguma coisa assim. Eu não vou fazer nada. Teve gente que fugiu. Depois, quem tirar a foto, depois coloca o que ficou desse encontro. Pode colocar no Instagram, marcar a gente. O que é que ficou para você forte nesse encontro? 1, 2, 3, Ana? Já tirou? Espera aí, mais uma, porque entrou um planejamento da Cro aqui. Ô, Cro, não põe no chat agora que eu não consigo tirar a foto. Pronto, 1, 2, 3 e já! Gente, brigadão, foi muito legal. Todo mundo aqui, foi muito Boa noite. Um beijo em cada um. Obrigada, viu? Um bocado bacana. Beijo. Pronto. Gostoso, né, gente?